3 sinais de intoxicação por opioide que todo profissional de saúde deveria saber. Eu sou o Daniel Alveno, estamos aqui no nosso Palhando com Dalveno em mais um vídeo e eu vou explicar esses 3 sinais que você, independente da sua profissão, deveria saber. Mas antes, eu vou explicar o porquê que eu estou fazendo esse vídeo aqui, né? O opioide, no Brasil, a gente ainda tem uma coisa que chama opiofobia, né? Que é o medo de usar opioides. Então, muitos médicos, muitas vezes, acabam não indicando essa droga realmente por medo. Medo do quê? Medo do paciente viciar, medo do paciente ter efeitos colaterais importantes, medo de intoxicação, medo de abreviar a vida do paciente, né? Então tem muita gente que tem medo, que acha que morfina é só para aquele paciente que está morrendo, porque se eu der morfina para alguém, essa pessoa vai morrer precocemente, então eu vou estar fazendo eutanásia. E isso não é verdade. Não é verdade em partes, né? Que partes que isso é verdade e que partes que isso não é? Vamos lá. Realmente, pode intoxicar? Pode. Pode ter efeitos colaterais? Claro que pode, né? Então a gente sabe que a morfina tem alguns efeitos que são muito comuns, como constipação, por exemplo. A morfina pode dar prurido, náusea e vômito. E aí pode ter alguns efeitos que nós vamos falar já já, que são considerados efeitos de intoxicação, né? O que não pode? O que não pode é ter medo de tratar um sintoma de forma adequada por conta dos efeitos colaterais, dos possíveis efeitos colaterais que muitas vezes a gente nem sabe se vai acontecer, né? Falar que a morfina abreviou a vida do paciente, abreviou a vida de alguém é outra maluquice, a não ser que você tenha dado uma dose absurda, não controlou de forma alguma essa dose, não observou nenhum sinal desse paciente, ou seja, você deu a droga e largou o paciente, ninguém mais olhou para ele, né? Então é um medo exagerado e é um medo que eu falo que as pessoas importaram esse medo de outros países, né? No Brasil, por exemplo, a quantidade de morfina por pessoa por ano que é administrada é em torno de 90 miligramas por ano, por pessoa por ano no Brasil. Nos Estados Unidos, passa de 50 mil. Então, olha a diferença, né? Então, realmente, os americanos, alguns países da Europa, Austrália, têm mais medo desse opioide, porque realmente lá se prescreve demais, as pessoas usam demais e realmente isso pode causar mais efeitos colaterais. Os efeitos colaterais são mais visíveis, o acompanhamento pode ser mais inadequado quando você usa muito alguma coisa. Mas aqui no Brasil esse medo é exagerado. Talvez a gente precise encontrar um equilíbrio. Talvez lá realmente eles prescrevam demais e aqui a gente prescreva de menos. Qual é o problema de prescrever de menos? Você não trata sintomas como dor, dispneia de forma correta. Você deixa um paciente sofrer por medo de dar uma droga para ele que talvez leve a algum efeito colateral que você considera importante. Certo? Então, vamos lá. Vamos aos 3 sinais que todo profissional de saúde deve saber. Daniel, mas eu sou psicólogo, eu sou nutricionista, eu deveria também assistir esse vídeo? Esse vídeo é importante para mim? Claro que é. Eu estou falando que são 3 sinais não para o médico, para todos os profissionais de saúde, porque se você, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, enfermeiro, se você chega no paciente e você encontra esses 3 sinais, ou 2 deles, ou coisas que te indiquem que o paciente pode estar intoxicado, o que você obrigatoriamente tem que fazer? Tem que chamar o médico, tem que rever essa conduta realmente do opioide, talvez segurar, não dar a próxima dose, ou se tiver em bomba, desligar a bomba por um tempo, ou em último caso, prescrever uma outra classe de drogas antagonista da morfina, dos opioides, naloxona, por exemplo, que antagoniza o efeito da morfina, né? Isso em último caso, em cuidados paliativos. A gente pode falar disso num outro momento. Mas é seu dever como profissional de saúde chamar atenção, às vezes, né, do médico, do enfermeiro, falar, olha, eu fui avaliar o paciente e observei esses sinais e eu acho que ele está intoxicado e tenha certeza que a equipe vai te ver com bons olhos por isso. Fala, puxa, olha que profissional diferenciado.
né? Ele não se limitou a fazer a avaliação dele, ele observou uma intoxicação medicamentosa e avisou a equipe: você vai ganhar uma estrelinha lá com a sua equipe, eu tenho certeza disso. Então vamos lá, primeiro sinal. O primeiro sinal de intoxicação é pupila miótica, né? O que é a pupila miótica? A nossa pupila, ela fica mais contraída, né? Esse é um efeito que pode aparecer quando a morfina ou qualquer outro opioide está realmente em excesso no nosso organismo. Ele leva a uma contração da pupila. Como é que eu avalio isso? Observando, né, realmente o olho do paciente, a gente abre o olho do paciente, observa a pupila, vê primeiro se elas estão iguais, se elas estão muito contraídas e a gente pode fazer o teste de reação, de fotorreação, ou seja, joga uma luz ali no olho do paciente e vê o quanto ela contrai também, né, para ver se elas estão contraindo iguais ou se elas estão com diferentes tamanhos, uma maior, outra menor, por exemplo. Não é o caso. No caso da intoxicação, nós vamos ver as duas bem pequenininhas, tá? Então, intoxicação por opioide é isso. Um dos sinais é esse. Pupilas mióticas, as duas bolinhas do olho lá, bem contraídas, bem pequenininhas. Segundo sinal, rebaixamento de nível de consciência. Normalmente nós vamos ver um paciente mais prostrado, menos responsivo, mais sonolento. Poxa, Daniel, mas isso pode ser tanta coisa. Exatamente, por isso que esse sinal sozinho, ele não quer dizer muita coisa pra gente. Eu fui lá, avaliei o paciente, achei ele sonolento, acho que ele está intoxicado pela morfina. Muitas vezes esse paciente ele estava com tanta dor nos dias anteriores que ele não conseguia dormir, ele não conseguia descansar. E agora que ele está com a morfina, ele está conseguindo descansar. Então, para confirmar o rebaixamento do nível de consciência, ele tem que estar junto com algum outro sinal, normalmente. Pupila miótica ou o terceiro que eu vou falar já já, tá? E lembrando que rebaixamento de nível de consciência é diferente de sonolência. O paciente sonolento, você chama, ele acorda, ele reage. O rebaixamento do nível de consciência, muitas vezes você chacoalha, você chama, você testa ele e ele não responde, ou às vezes responde de uma forma muito lentificada ou muito diminuída, muito reduzida, tá? Terceiro sinal, bradipneia, ou seja, diminuição da frequência respiratória. Quantas respirações por minuto, mais ou menos? 6, 5, 7, 8. Normalmente até 8, 9 respirações por minuto é um alerta pra gente. A gente precisa lembrar que o normal é de 12 a 20 respirações por minuto. Então, paciente quando baixa demais esse valor, a gente tem que ficar de olho, né? Então, paciente lá, bradipneia, rebaixado, pupila miótica, que está usando morfina ou que está usando outro opioide, fentanil, metadona, enfim, provavelmente ele está intoxicado e a gente precisa avisar a equipe, a gente precisa fazer alguma coisa, porque não é legal deixar o paciente intoxicado, tá bom? Então, vamos recapitular? Pupilas mióticas, rebaixamento do nível de consciência e bradipneia. Fácil de reconhecer esses três sinais, né? Por isso que eu disse, qualquer profissional de saúde deve ter a capacidade de reconhecer esses sinais e avisar a sua equipe em benefício do seu paciente. Seja um profissional diferenciado, né? É muito importante que essas práticas sejam rotineiras no seu dia a dia. Você ter esse tipo de olhar, esse tipo de avaliação, não só da sua profissão, mas de uma forma mais geral do paciente, vai te tornar um profissional diferente. Tá bom? Então eu vou ficando por aqui, paliativistas do Brasil e do mundo, se inscrevam no canal, curta esse vídeo aqui, ative as notificações, manda para os seus amigos. Eu acho que isso aqui é o tipo de informação muito importante que todo mundo precisa assistir, precisa saber, e eu tenho certeza que vai contribuir muito com a prática clínica de vocês. Tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Até a próxima.